gente! Continuando então, mas agora falando sobre redação, dando continuidade às nossas aulas de redação. Hoje nós vamos falar sobre projeto de texto. Na última aula nós falamos sobre tipos de argumentação, antes disso nós falamos sobre a estrutura da dissertação. Para finalizar esse primeiro módulo, nós vamos falar de projeto de texto, tá bom? O que é um projeto de texto e por que ele é importante? O que é, né? O projeto de texto, ele é o planejamento do texto. Nele, no projeto de texto, dá para a gente pensar previamente, antes da gente escrever, pensar a estrutura e o conteúdo da redação, ok? E por que isso é importante? Porque fazer esse planejamento prévio contribui para a coesão e para a coerência da nossa dissertação argumentativa. Além disso, economiza tempo na produção do texto e ajuda a lidar com a ansiedade. Porque se vocês já tiveram a oportunidade de prestar um vestibular, ou mesmo sem prestar vestibular, mesmo ou na escola ou em casa, quando você se deparou com a missão de escrever um texto, assim, uma dissertação argumentativa ou não, tinha que escrever o texto. Provavelmente você ficou um tempo ali parado, olhando para a folha olhando para você olhando para a folha. Porque o que está acontecendo? Você meio que paralisa. E essa paralisação ela é muito natural. Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo na sua cabeça naquele momento. Você tem esse tema sobre o qual você precisa escrever e você está pensando o que escrever. E a sua cabeça está cheia de informação, tá? Você está conscientemente ou não conscientemente reunindo tudo o que você já viu, o que você sabe sobre aquele tema. Então, é muita informação para ser processada, para ser colocada no papel, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. E isso paralisa a gente. Quando a gente paralisa, a gente perde tempo, né, que fica um tempão ali, e além disso vai crescendo a ansiedade, porque você tem que escrever e não está conseguindo escrever. Ainda mais se você está numa prova de vestibular, que por si só já é extremamente estressante. Então, fazer o projeto de texto contribui, além da qualidade do seu texto, para a sua saúde, para o seu bem-estar naquele momento. Para você não ficar extremamente ansioso, extremamente nervoso, ok? É uma etapa muito importante. Não tá convencido ainda? Eu vou te convencer. Eu não, né? O Enem vai te convencer. Olha só, o INEP, né, que é o órgão responsável por fazer o Enem, lança anualmente essa cartilha do participante. É uma cartilha de 49 páginas, é feito oficialmente pelo MEC, é o Ministério da Educação. E nesse documento você tem as matrizes de referência de informação sobre a sua redação. Então, o que você precisa fazer, o que vai ser avaliado, como isso vai ser avaliado. Tem até propostas, amostras de redação nota 1000, tema, tese, argumentos, tudo que a gente conversa. É um documento muito interessante, é bastante objetivo, sabe? Vai direto ao ponto. Eu vou mandar para vocês, aí fica, né? Quem tiver interesse em se aprofundar, vale a pena dar uma lida. Essa é a fonte, é onde eu pego as informações para estruturar a aula de redação para vocês. Então aqui eu uso as fontes oficiais do Ministério da Educação, tá bom? Além da minha própria experiência, né? Como vestibulanda. Agora eu falei que ia tentar convencer vocês da importância do projeto de texto. Olha quantas vezes projeto de texto aparece nessa cartilha do Enem, 15 vezes. Projeto de texto, o que é projeto de texto? Projeto de texto, projeto de texto, projeto de texto. Aparece ao longo do documento inteiro. É muito importante, ok? Aí o que eu trouxe para vocês na aula de hoje? Eu trouxe um passo a passo, ok? O que é esse passo a passo? É um roteiro, ok? De passo a passo, para você desenvolver esse seu projeto de texto. Mas, galera, é a termo de sugestão.
Por quê? Aquela cartilha do Enem, você pode encontrar sites na internet, vão dar sugestões, assim, do que é importante você fazer no seu projeto de texto. Planeje com antecedência, pense nos seus argumentos, pense na sua tese. Então, eles vão dar, assim, informações e sugestões no geral, ok? Eu montei esse roteiro com base em tudo que eu li sobre ser importante escrever para redação, junto com a minha experiência prévia como alguém que escreveu muita redação dissertativa e argumentativa na vida. Ao longo do meu ensino médio, eu fui prestando o Enem enquanto trainee. Eu fiz o Enem 3 vezes. E além do Enem, na escola mesmo, para estudar, fiz diversas redações dissertativas para treinar. E ao longo desse tempo, eu fui percebendo que essa ordem funciona muito para mim, ok? Mas, de novo, é uma sugestão, porque é algo que funciona muito bem para mim. Vou explicar, né? Vou dar essa alternativa de projeto de texto para vocês, tá bom? Mas fiquem em mente que não é regra. Vocês não precisam seguir isso religiosamente. O que eu sugiro? Que vocês façam uma vez para testar, para ver se funciona para vocês. Tira o que não funciona, mantém o que funciona, tá bom? Porque além dos passo a passo, o que está por trás, né, é muito importante que seja feito, que é basicamente o planejamento das etapas, tá? Vamos ver um por um e aí a gente vai conversando. O que eu sugiro que você faça primeiro, que é o mais importante? Realize uma leitura atenta da proposta da dissertação, ok? E dos textos de apoio. Vamos retomar aqui no nossa aula de estrutura da dissertação. Isso aqui é um print da folhinha da proposta de redação de vocês. É isso que vocês vão ver, beleza? A proposta de redação. Aqui em negrito vai estar o tema, no caso é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E aqui abaixo vai ter uma sequência de textos de apoio, tá bom? Grife essa proposta de intervenção, tá bom? Tem que estar muito clara, a proposta de intervenção não, desculpa, a proposta da redação, tem que estar muito clara na sua cabeça. Leia com atenção os textos de apoio. O que eu sugiro que vocês façam? Grifem os trechos mais importantes. Coloquem do ladinho, assim, o principal que o texto está dizendo para vocês em poucas palavras, em frases, tá bom? De maneira que, se mais para frente você quiser rebater o olho nesse texto, que você não precise ler o texto de apoio inteiro de novo, que você vai bater o olho nas palavras-chave que você grifou, ou bater o olho no seu resuminho do lado, e você já vai conseguir lembrar sem perder tanto tempo, tá bom? Sugiro que vocês façam isso, uma leitura atenta dos textos de apoio. E sempre, né, como eu expliquei na nossa aula, nas nossas aulas anteriores de redação, é muito importante que vocês utilizem os textos de apoio na sua redação, ok? Como você utiliza, fica a seu critério, tá bom? Em que momento, qual texto de apoio, você não precisa usar todos, tá bom? Mas em algum momento do seu texto, você precisa fazer alguma referência a alguma informação dos textos de apoio, tá bom? Você precisa usar esse material de apoio. Então, fazer uma leitura atenta e resumir do lado vai ajudar você nesse processo, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Beleza, voltando para cá. Segundo passo, faça uma tempestade de ideias, um brainstorm. Talvez você já tenham ouvido esse termo em inglês, brainstorm. O que é esse brainstorm? Vocês vão ter, além da proposta de redação e a folha de redação, que é onde vocês vão passar limpo, vocês vão ter uma folha de rascunho, tá bom? Tem uma terceira folha, que é a folha de rascunho. Pega seu lápis, sua caneta, vai em cima da folha de rascunho, no cantinho, do lado, em qualquer lugar, e começa a escrever. Mas assim, escreve em tópicos, escreve palavras soltas, termos-chave. Então, qual que é o tema? A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Dá uma respirada, fecha o olho, pensa em vários termos que vêm à sua cabeça. E escreve. Aí vem machismo, feminicídio, cultura, educação, assim, coloca tudo, vai escrevendo assim as principais coisas que vêm na sua cabeça, ok? Escreve assim um balãozinho, assim, uma nuvenzinha de termos, tá bom? De palavrinhas. Por isso tempestade de ideias. Você não vai ficar filtrando, você coloca,
tá bom? Vai colocando. Não precisa ficar filtrando muito, será que isso é pertinente, será que isso não é pertinente? Ainda não. Só coloca no papel, tá bom? Só coloca no papel. Fez essa tempestade de ideia? Tá ali num cantinho, colocou o principal que vem na sua cabeça? Aí você vai olhar para essa nuvem de coisas que você colocou e você vai selecionar as ideias que são mais relevantes para o seu ponto de vista, ok? Se você está pensando a persistência da violência contra a mulher no Brasil, você começa a pensar por que, né, que existe essa violência contra a mulher no Brasil. E aí, olha para sua nuvenzinha de ideias e faz um círculozinho, ou apaga o restante, mas faz um círculozinho, destaca de alguma maneira os termos que você acha que vão ser importantes na sua linha de raciocínio, assim, para o que você quer dizer, tá bom? Por exemplo, nessa persistência da violência contra a mulher, talvez eu perceba que faz muito sentido eu falar de feminicídio, por exemplo, mas talvez não faça tanto sentido eu falar, sei lá, sobre desigualdade de gênero. Talvez eu possa fugir do tema ou não focalizar tanto no tema, né? Tangenciar o tema. Então, eu vou falar bastante sobre feminicídio e não vou falar tanto assim sobre desigualdade de gênero. Tá bom, foi uma escolha que eu fiz. Aí eu selecionei o que eu vou usar e descartei o que eu não vou usar como central, tá bom? Aí o que você faz depois? Pega essas ideias que você considerou que são mais relevantes e desenvolve essas ideias. Essas ideias desenvolvidas vão virar seu argumento. O que é desenvolver essas ideias? Bom, vou pensar em feminicídio? Então, o que tem feminicídio para pensar? Vou pensar em onde acontece feminicídio, quais mulheres estão morrendo, por que acontece feminicídio, desde quando acontece, sabe? Pensa essa perspectiva, esse tema sobre várias perspectivas. Pensa de um ponto de vista social, de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista psicológico. Tenta pensar em vários pontos de vista. E aí desenvolve o seu argumento. Mas além disso, de colocar mais informação, desenvolver, né? Lembra da nossa aula de tipos de argumento? A gente falou sobre comparação, alusão histórica, prova concreta, argumento de autoridade e retorção. Pega essas ideias centrais que você selecionou como útil para a sua linha de raciocínio e pensa se isso encaixa mais num argumento por alusão histórica, por prova concreta, por comparação, por uma mistura desses dois, percebe? Voltando para cá. E a partir desses argumentos, você monta a sua tese, ok? Do que eu tô falando? Vamos relembrar isso aqui, Cadê a estrutura da dissertação? Essa é a estrutura da nossa dissertação que a gente já conversou bastante sobre, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você vai desenvolver os seus argumentos aqui, eles vão ocupar essa parte do seu texto, beleza? Vamos voltar aqui nesse texto que a gente analisou aula passada, de uma redação nota 1000. Deixa eu tirar um pouco o zoom para a gente conseguir ver a totalidade da estrutura do texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que a autora fez? Aqui está um dos argumentos dela, aqui está outro argumento dela. A partir dos seus argumentos, você vai montar a sua tese. Vocês lembram que a tese? A tese é a síntese das suas ideias, é o resumo das suas ideias. E ela tem que estar na introdução, contextualização mais tese. Vamos ver aqui, Aqui está toda a introdução dela, aqui está a contextualização no começo, e aqui está a tese dela, centrada na persistência da violência contra a mulher. Ela está dizendo que se deve principalmente à cultura de valorização do sexo masculino e a punições lentas e pouco eficientes do governo. Esses são os principais argumentos dela, ok? Para desenvolver esse primeiro, a cultura de valorização do sexo masculino, o que ela fez? Ela usou esse primeiro parágrafo. Vamos ler brevemente. Ao longo da formação do território brasileiro, o patriarcalismo sempre esteve presente, como, por exemplo, na posição do senhor de engenho. A gente não precisa continuar lendo para eu mostrar o que eu quero mostrar para vocês agora. Para desenvolver essa ideia central,
dela, ela usou um argumento por alusão histórica, retomando um fato histórico do Brasil, ok? Que é que, por exemplo, o senhor de engenho dentro do território brasileiro em épocas passadas. Em contrapartida, olha, a segunda parte da tese dela, punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Ela desenvolveu essa parte da tese dela aqui, e olha só, aqui a gente já vê ela citando a quantidade de casos julgados na Lei Maria da Penha. Aqui ela usou um argumento por provas concretas. Olha aqui, ó, argumento por provas concretas. Depois, se vocês quiserem revisar a aula, tá aqui bonitinho o que é esse argumento por provas concretas e tudo mais. Ela usou esse argumento por provas concretas e perceba que não tinha como ela lembrar de cabeça todos esses dados. Da onde ela tirou esses dados? Ela tirou esses dados dos textos de apoio. Percebe como as coisas vão todas se relacionando? Mas voltando para o nosso passo a passo. Então, faz o brainstorm, seleciona o que você vai usar das suas ideias e o que você viu que não faz tanto sentido naquele momento, beleza? Pegando o que você viu que você vai usar, desenvolve os seus argumentos. O que é desenvolver os argumentos? É desenvolver mais informações sobre aquilo e encaixar aquilo dentro de um argumento, ou de alusão histórica, pegando um fato histórico para ilustrar alguma coisa, ou argumento por provas concretas, onde você vai trazer dados, ok? Isso é desenvolver seus argumentos. A sua tese é a síntese dos seus argumentos. Então, você vai pegar esses 2 argumentos, 2 ou 3 argumentos principalmente, tá bom? Que você desenvolveu, vai resumir eles em algumas palavras, algumas frases e vai montar a sua tese, que é isso aqui, tá bom? E a sua tese tem que conter o resumo dos seus argumentos, tá bom? Que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Essa aqui é a tese dela, aqui está o resumo do primeiro argumento dela, que ela desenvolve aqui. Aqui o resumo do segundo argumento dela, que ela desenvolve aqui, e isso tudo constitui a tese, tá bom? Monte a sua tese. É isso, é resumir os seus argumentos principais, tá bom? Mas eu tô mostrando aqui para vocês verem o resultado final, tá bom? Mas não é para vocês já saírem escrevendo, tá? Tudo isso aqui você vai fazer em tópicos, tá? Então, você vai jogar suas ideias ali, você vai desenvolver o argumento, colocar mais coisas escritas ali em tópicos, montar a sua tese em tópicos também, colocar pequenas frases, tá bom? Depois que você fez isso, você tem seu esqueleto, tá bom? Que é os seus principais argumentos em tópicos, tá bom? A sua tese, que é o resumo dos seus argumentos, também em tópicos. Você tem o mais importante, tá? Agora é só desenvolver em volta. O que a gente tem que fazer em volta? Planejar a introdução, tá? Uma vez que você já tem o esqueleto, os tópicos do seu desenvolvimento, né? Que são seus principais argumentos e a sua tese, você precisa terminar a sua conclusão, que é basicamente contextualizar, porque a sua tese você já tem. O que é contextualizar? É trazer para a nossa realidade brasileira. Então, como eu vou introduzir esse assunto para falar de Brasil, né? Isso é a sua contextualização, tá? Mas em tópicos também. E aí você planeja, por fim, a sua proposta de intervenção, que é isso aqui, basicamente. Essa proposta de intervenção, a gente já conversou bastante sobre isso. É como você vai resolver o problema, né? No caso da persistência da violência contra a mulher. Como que você vai resolver esse problema? Lembrando que o que você está sugerindo para ser resolvido tem que estar resolvendo o problema que você falou que é, tá bom? Então, se você falou que o problema da persistência da violência contra a mulher se deve principalmente a uma cultura de valorização do sexo masculino e a punições lentas e pouco eficientes por parte do governo, as suas propostas de intervenção têm que dar uma alternativa para as punições ficarem menos lentas e mais eficientes e promover uma cultura de não valorização só do sexo masculino, né? Uma cultura de igualdade. Então, as suas propostas de intervenção têm que estar contemplando o que você disse que é o problema, tá? Tudo tem que estar conversando. Olha aqui esse texto, perceba as cores, está tudo conversando. Ó, a tese está sendo desenvolvida ao longo do texto e a proposta de intervenção está retomando o que foi dito que é o problema na tese, tá? Tá tudo conversando.
E por fim, depois que você fez isso só em tópicos mesmo, colocou em tópicos seus principais argumentos, colocou em tópico a sua tese, sua contextualização, em tópico sua proposta de intervenção, aí você vai redigir o rascunho do seu texto, tá bom? Aí, o que é redigir o rascunho, né? É isso aqui, mas você ainda tá na sua folha de rascunho, você não tá na sua folha de passar limpo. Você pega todos esses tópicos que você escreveu e você escreve no formato do texto mesmo, ok? Dividindo em frases, em parágrafos, tá bom? E nesse momento, veja só, você, nessa hora de escrever, você não tá mais fritando, totalmente preocupado em, meu Deus, o que eu vou falar, quais argumentos eu vou utilizar, não tô fugindo do tema. Não, porque você já planejou isso tudo nesse passo a passo. Essa hora de escrever, você vai estar se preocupando com a parte linguística da coisa. Ok? Então, escrever de acordo com a norma culta da língua portuguesa, se preocupando em usar as conjunções para estabelecer a relação entre as ideias de maneira clara, tá? E você consegue usar esse momento de fazer o rascunho para se preocupar com as questões linguísticas, porque com a questão argumentativa você já se preocupou antes, ok? E isso é o fundamental do nosso projeto de texto. Você compartimenta, beleza? As etapas. Então, primeiro, você está preocupado em pensar sobre o tema, no momento da tempestade de ideias, do brainstorm. Você está pensando, reunindo tudo que você sabe sobre a coisa. Depois, você está preocupado em selecionar as informações, assim, de maneira coerente, né? Depois, está preocupado em construir um bom argumento em cima dessas informações, né? E depois de construir esses bons argumentos, você coloca sua tese, sua proposta de intervenção bonitinha, vê se as coisas estão conversando, e depois disso você vai escrever, de fato, se preocupando com as questões linguísticas. Então, a cada momento, você está se preocupando com uma coisa diferente. Você não está se preocupando com tudo o tempo todo. E isso vai ajudar muito a gente a economizar tempo e economizar energia. Beleza? Além de resultar no final em um texto mais planejado, mais coeso, mais coerente. Ok? E depois que você redigir seu rascunho, você lê o seu rascunho, tá bom? Mas aí vem um conselho, tá bom? Escreve seu rascunho, volta para a prova. Esquece da redação. Vai fazer matemática, vai fazer história, vai fazer química, física. Depois de uns 10, 15 minutos você volta para o seu texto. Lê o seu rascunho, tá bom? Depois desse tempinho, lê o teu rascunho e vê o que você pode melhorar, o que ainda dá para ajeitar. Arruma ali no lápis bonitinho e aí sim você passa limpo. Passa limpo com cuidado, tá bom? Reserva aí no mínimo uns 10, 15 minutos, depende do quão rápido você escreve, para passar limpo, tá bom? Aí você presta atenção no rascunho bonitinho, vai com calma, faz uma letra legível, tá bom? Mas por que eu sugiro vocês irem fazer um pouquinho da prova e depois voltar para ler? Porque quando a gente está no processo de produção do texto, a gente está imerso naquilo, às vezes a gente não consegue ver alguns detalhes que ou se a gente dá para outra pessoa ler, ou se nós mesmos lemos em outro momento, a gente consegue pegar esses detalhes melhor, tá bom? Então faz isso, ok? Dá uma pausa, depois você volta. Isso é uma dica geral, funciona muito fazer a redação em partes. Então aqui, ó, faz os primeiros 3, 4 passos, assim, deixa ali, vai esfriar a cabeça, fazer outras questões. Aí depois você volta, faz o desenvolvimento, a tese, a introdução, a conclusão em tópicos. Aí depois você vai, esfria a cabeça, depois você monta esse rascunho, esfria a cabeça, volta. Aí a frequência de que você vai e volta nas questões, na redação, fica a seu critério, tá? Vai o que tá funcionando para você. Mas pelo menos depois que você fizer o rascunho, pare, pelo menos aí, tá bom? Faz o rascunho, faz umas questões, volta e redige o seu rascunho, tá? E leia o seu rascunho e passe a limpo o seu texto, tá bom? É isso que eu quero que fique para vocês dessa aula. A importância de fazer um projeto de texto, tá bom? É importante porque vai compartimentar. Aí você em cada momento está se preocupando com uma coisa diferente, isso vai economizar tempo, vai te prevenir de ansiedade, de estresse e vai contribuir com a qualidade do seu texto, tá bom? Esse passo a passo é uma sugestão.
Não precisam seguir sua risca. Sigam se ajudar vocês. Se vocês perceberem que não ajuda, adapte para o que for melhor para vocês, tá bom? Mas sempre de agora em diante, façam projeto de texto antes de escrever dissertação argumentativa, tá bom? Em hipótese alguma, a partir de hoje, a partir do momento que você está assistindo esse vídeo, em hipótese alguma, escreva uma dissertação argumentativa sem fazer um projeto de texto antes, tá bom? Lembra, é muito importante. E não sou eu que tô dizendo isso pra você, tá bom? É o Enem que tá dizendo isso pra você. Show? Obrigada, pessoal. Eu vou mandar essa cartilha de projeto de sugestões, né, conselhos, enfim, do Enem para vocês. E em breve também eu vou mandar a proposta de redação para vocês começarem a escrever, mandarem para mim, eu dar feedback e a gente começa a escrever de fato, tá bom? Hoje a gente encerra o nosso primeiro módulo de redação, onde a gente vê o básico do básico para a gente começar a escrever, tá bom? Obrigada pela atenção, galera. Até mais!